Olá, amigos, bem-vindos ao Prova Final, um programa em parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro deles, o tema do dia, e hoje trataremos a ação revocatória. Logo em seguida, o Pergunte ao Professor. São 5 perguntas feitas por nossos telespectadores e, aliás, vocês também podem fazer aí as suas perguntas, podem tirar as suas dúvidas. Enviem um e-mail para provafinal@exapar.com. provafinal@exapar.com. Logo após oferecer aí as respostas, as dúvidas enviadas por nossos telespectadores, então o X da questão. Nesse bloco, nós respondemos 2 questões, alternativa por alternativa, recorrentes no exame de ordem a respeito, logicamente, do tema do dia, sobre a ação revocatória. Vocês passam a compreender como essas questões são colocadas no exame e como também, é claro, elas devem ser respondidas. É um ótimo método de estudo, é necessário inclusive estudar aquelas alternativas incorretas, porque vocês se permitem 2 modos de marcação. Então, vamos estudar o tema do dia, responder as suas dúvidas e, em seguida, verificar questões do exame de ordem. Te aguardo para o tema do dia. Hoje, então, no tema do dia, tratamos a ação revocatória na falência. É importante conhecer o funcionamento da falência como forma de solução da crise empresarial. Então, ao tratar da falência, temos que raciocinar primeiro a hipótese da crise empresarial. A falência é um instituto que se aplica aos empresários individuais, à EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, e também às sociedades empresárias. As falências, ou instituto da falência, melhor dizendo, não se aplica às sociedades simples, às sociedades cooperativas, assim como também não se aplica, a princípio, às instituições financeiras e algumas outras atividades afins. Temos aqui o estudo da crise. Quando se percebe uma determinada crise para a empresa em relação àqueles que a administram, seus empresários, nós temos o Instituto da Falência. Só que pensar a crise empresarial e só por esse motivo já dizer sobre a hipótese de falência é realmente um exagero, é um extremo. Porque a nossa legislação, ela não coloca o fato de que as obrigações e as dívidas do devedor empresário fazem com que o sujeito seja considerado falido. Não. A nossa lei de falências, ela coloca algumas causas, algumas hipóteses para a declaração e logo o decreto da quebra de um determinado empresário, empresa individual de responsabilidade limitada, sociedade empresária. Então, é exatamente isso que nós vamos estudar. Nós estudaremos a crise, lembrando que, se de um lado a empresa tem condição de se reabilitar, então nós vamos falar em recuperação de empresas. Se de um outro lado se está falando numa empresa que não pode mais se reabilitar, que não tem mais condição de se soerguer, de soerguimento, então não resta outra alternativa a não ser a declaração da falência. E por quê? Porque a falência será uma execução coletiva. A falência e a sua decretação trará um modo de fazer com que os ativos que sobraram, portanto, a massa falida, sejam ali utilizados para pagar os credores, de acordo com uma ordem de classificação que pague os mais necessitados em primeiro momento, até claramente pagar todos aqueles, até conseguir fazer com que todos recebam o seu crédito. Verdade é que na prática, nem todos acabam conseguindo se beneficiar de receber os créditos na falência, nessa grande execução, nessa execução coletiva, que um pede a falência, mas todos participam. E aí, quando nós falamos em falência, nós temos que lembrar o seguinte: o legislador estabeleceu na Lei 11.101 de 2005
quais são as hipóteses, quais são as possibilidades para se decretar a quebra de alguém. E é claro que esse alguém é mesmo o empresário individual de responsabilidade limitada ou uma sociedade empresária a princípio. Bom, aí nós já falamos um pouquinho a respeito da crise. Já sabemos que a falência, ela vem para a empresa em crise que não tem condição de se reabilitar, vem para os empresários. Agora, quais são as situações objetivamente trazidas pelo legislador para se decretar a quebra, para se decretar a falência de alguém? São 3, todas elas tratadas no artigo 94 da Lei 11.101 de 2005, a atual, a vigente Lei de Falências e Recuperações. E nessa lei, o primeiro inciso do artigo 94 trata a maior das causas de falência. Quando eu digo a maior das causas de falência, estou claramente me referindo a que é exatamente no artigo 94, inciso 1, que se baseia a maior parte dos credores no momento, então, de se pedir a falência de um determinado empresário. É a falência pela impontualidade injustificada. Quando nós falamos em impontualidade, alguém está impontual, com uma determinada obrigação. É claro que vocês logo perceberão que essa obrigação é consubstanciada em um determinado título executivo. Por quê? Essa impontualidade, esse descumprimento de determinada obrigação sem justificativa, por isso o nome impontualidade injustificada, então essa ausência de cumprimento da obrigação, ela leva consigo 3 elementos importantes. Vamos ter em mente quais são esses elementos aí. O primeiro deles é necessário portar um título. Portanto, a obrigação a que se consubstancia o pedido de falência deve se fundar num título executivo que ultrapasse 40 salários mínimos. Só por isso, acabamos já tratando de 2 elementos. O terceiro elemento é que esse título precisa ser protestado. É um protesto especial, é um protesto tirado, e sempre que nós usamos protesto tirado, quer dizer protesto efetuado. É um protesto tirado, portanto, com fins falimentares, especialmente para a propositura de uma determinada ação de falência. Então, temos aí já aquilo que se tem como a causa de pedir de uma determinada ação de falência. Numa segunda possibilidade, nós temos aquilo que se chama de execução frustrada. A execução frustrada é aquela em que um determinado credor ajuiza uma ação de execução e sabemos que a ação de execução é aquela que tem o objetivo de cobrar um determinado crédito. Buscou a cobrança do seu crédito, mas não conseguiu sucesso. Então, é uma execução frustrada. O credor executou, ajuizou a ação executiva e ela se frustrou. Se frustrou no que se chama de tríplice omissão. E o que vem a ser isso? A tríplice omissão é o seguinte: a execução, quando ajuizada, starta a citação, dá início à citação. A citação chega para o executado, eventual devedor, para que ele pague em 3 dias. E aí, o sujeito ele tem a condição de pagar, ele tem a condição de depositar a quantia em juízo ou até indicar bens à penhora, mas ele se omite em todas essas 3 possibilidades. Portanto, execução frustrada na tríplice omissão. Lembrem que, para pedir a falência de alguém com base na execução frustrada, basta uma certidão que demonstre que o sujeito não pagou, não depositou a quantia em juízo, nem tampouco indicou bens. Então, não se trata da necessidade de protesto, nem muito menos que esse título ou que a obrigação supere 40 mínimos. Essa é a segunda causa de falência. O terceiro caso, a terceira causa de falência são os atos de falência enumerados no inciso 3 por alíneas. E lá são atos que levam o devedor à ruína, como, por exemplo, a liquidação precipitada de todos os bens de seu estoque e por um valor ínfimo. É natural que, se estamos aí tratando de todos os bens de seu estoque,
a conta não vai bater, a conta não vai fechar. Em vezes, o sujeito até está colocando à venda todos os bens por valor muito menor do que aquele valor que ele mesmo pagou quando adquiriu os produtos do fabricante. A conta não vai fechar. Esse ato é considerado ato de falência. O trespasse, que é a venda de estabelecimento empresarial, que é a transferência de estabelecimento empresarial, quando irregular, sem avisar os credores, o trespasse também é um ato de falência. Então, há uma enumeração no inciso 3 de atos provocados pelo devedor e que claramente são considerados objetivamente atos de falência, porque levam a empresa à ruína. Tratados os 3 modos objetivos de se pedir a falência de alguém, por isso digo, não é necessário que alguém tenha obrigações e dívidas muito maiores do que aqueles que são os seus bens e direitos. É necessário que alguém se enquadre em um dos 3 incisos do artigo 94, impontualidade injustificada, execução frustrada ou ato de falência. Se enquadrando em uma das 3 hipóteses, esse sujeito empresário, EIRELI ou sociedade empresária pode ter a sua falência decretada. É verdade que antes disso, existirá a possibilidade de se defender num prazo de contestação de 10 dias, em que envolve uma série de possibilidades de defesa, até o pagamento da obrigação que consubstancia uma determinada ação de quebra. Então, proposta a ação de falência, se faz lá a defesa ou se dá a hipótese de defesa para o empresário, vem a sentença que decreta a quebra. E aí vocês podem me dizer o seguinte, professor, a gente precisa conversar sobre a falência para entender a ação revocatória? Muito. Por quê? Vocês vão perceber que cada uma dessas 3 hipóteses de quebra vão me ajudar a explicar a ação revocatória. E a sentença nem se fale, porque quando o juiz decreta a quebra, quando o juiz profere a sua decisão por meio da sentença de quebra, ele tem que determinar uma série de atos. Ele vai nomear o administrador judicial, que é uma pessoa da sua confiança, para tocar as falências, assim como também acontece nas recuperações. Mais do que isso, o juiz ele tem que suspender as ações e execuções contra o devedor, suspender o curso da prescrição, assim como também ele tem que estabelecer um chamado termo legal de falência, também conhecido como período suspeito. Como é que é esse termo legal da falência ou período suspeito? Eu explico. E explicando o termo legal da falência, damos mais um passo no sentido de compreender a ação revocatória. O termo legal de falência ou período suspeito é muito interessante. Por quê? Alguém, quando está na iminência de quebrar, começa, em vezes, a ter ideias sobre como proteger os seus bens e, claramente, com isso, por consequência, prejudicar os seus credores. Ah, então quer dizer que vou quebrar. Vou quebrar ou como empresário individual ou a sociedade em que sou sócio quebrará. Eu tenho que arrumar uma maneira de proteger alguns bens, não posso ficar sem nada. E a pessoa se desespera. Então, é claro, ela começa a tomar determinados atos. Atos que, poderia dizer com tranquilidade, são fraudulentos, buscam prejudicar credores. Como, por exemplo, perto da quebra, fazer com que a sua irmã, o seu irmão, o seu pai, seu tio, seu sobrinho, um amigo, receba em doação um determinado bem. Então, o sujeito começa a abrir mão de seus bens. Tá, por esse motivo, entendeu o legislador que seria importante estabelecer um período suspeito, um período anterior à decisão de quebra, em que todos os atos ali considerados, e principalmente alguns enumerados pelo legislador, seriam considerados ineficazes. E como que seria isso? Bom, aí eu explico para vocês. Aí é o seguinte, o juiz estabelece o termo legal de falência. O termo legal de falência é o seguinte, primeira condição, saber por meio do administrador judicial qual foi o primeiro protesto que este determinado empresário, EIRELI ou sociedade empresária, teve contra si. E por que isso? Porque quando o sujeito é protestado, ele é comunicado formalmente da existência de uma obrigação descumprida. Então, entendeu o legislador que esse é um momento
em que, eventualmente, pode aí o empresário que busca fraudar tomar esses determinados atos. Então, olha quanto tempo antes da sentença de quebra a gente retorna. Retorna a sentença de quebra até o primeiro protesto e daí o juiz conta ainda até 90 dias. Então, o que é o termo legal de falência? Posso imaginar o seguinte aí para vocês. Uma determinada sentença que foi aí decretada no dia 24 de maio de 2014. Então, 24 de maio de 2014 foi decretada a quebra. O juiz estabelece dia 1º de março de 2012 como o dia do termo legal de falência. O que significa? Que o juiz retornou até o primeiro protesto sofrido e ainda retornou por mais 90 dias. Pronto, ele estabeleceu o termo legal de falência. Nesse momento, existem atos considerados suspeitos. Portanto, durante todo esse período, chamado de período suspeito ou termo legal, todos os atos que são elencados pelo legislador serão considerados suspeitos e até também considerados ineficazes. Eles não serão nulos, porque os atos nulos não vinculam aqueles que eventualmente dele fizeram parte. Não, os atos vinculam as pessoas sim, eles só não serão ineficazes. E eu vou conseguir explicar isso para vocês. Quais são esses atos? Quais são esses atos? Eu vou colocar um deles. Um deles é bem interessante. É o pagamento de uma dívida que nem sequer venceu. Pagamento de uma dívida não vencida. Imagine que o sujeito está em crise. Ele vai pagar uma dívida que nem sequer venceu? Ou então, o pagamento de uma dívida por um modo diferente daquele estabelecido no contrato. O sujeito está em crise. Então, ele sofreu o primeiro protesto há muito tempo, e aí vamos imaginar que o juiz estabeleceu 2 anos de período suspeito, de termo legal. Então, 2 anos antes da sentença de quebra, né, depois de fazer aquela regra que eu expliquei aqui para vocês. Aí, no meio desse caminho, o juiz percebe que o sujeito pagou uma dívida não vencida ou pagou de outro modo não previsto no contrato. Era para pagar em dinheiro, ele doou um veículo, então uma dação em pagamento. Isso tudo é chamado de ato suspeito. Um ato suspeito dentro do período suspeito. Os atos suspeitos estão no artigo 129 da Lei 11.101 e eu exemplifiquei aqui 2 deles entre os 7 dispositivos existentes na Lei 11.101 de 2005 que mostram atos suspeitos, no artigo 129. Esses atos são objetivamente ali posicionados. Isso significa que, independentemente de prova da fraude ou da intenção de prejudicar credores, ou ainda, diria, independente de conhecer o estado de crise econômico-financeira desse empresário, não importa, aquele que contratou com o empresário acaba se prejudicando. Por quê? Porque aquele ato foi considerado ineficaz. Vamos imaginar uma doação de um determinado bem, um veículo. Então, o empresário sócio doa um veículo para sua irmã. Sua irmã está lá, tranquila, andando e dirigindo e utilizando seu veículo, quando vem a sentença que decreta a quebra, considera os 2 anos anteriores ou 3, sabe-se lá, tem que fazer aquela conta, aquele cálculo que eu expliquei, considera todo esse período suspeito, aquele ato de doação também é um ato suspeito, e aí, ponto final, o bem será retomado. Retomado, sim, porque houve uma declaração de ineficácia. Naquele momento, a doação produziu efeitos entre as partes, portanto, não é uma revogação. Ele só é um ato considerado ineficaz. Ineficaz. Produziu efeitos naquele momento, mas teve a sua ineficácia declarada pela decisão de um determinado magistrado. Agora, o magistrado, ele decide isso em que hipótese, em que situação? Em diversas. Mas agora nós vamos tratar a ação revocatória e vocês vão perceber o quanto fica fácil esclarecer como funciona essa ação revocatória e os atos de ineficácia. Tudo bem? Tudo bem. Mas lembrem-se, o artigo 129 mostra atos suspeitos e o artigo 130 complementa. Não importa que atos sejam, se eles vieram para prejudicar credores, se eles vieram com a intenção de prejudicar credores por intermédio de fraude, eles serão, portanto, considerados ineficazes, mesmo que não estejam na lista do 129. A ação revocatória, portanto, é uma ação
em que a massa falida do empresário, sociedade empresária que teve a sua quebra decretada, ajuiza para retomar aqueles bens. A própria massa falida? Sim. Por quê? Após a decretação da falência, a sociedade empresária, se for esse o exemplo, já era, está extinta, despersonalizada, dissolvida, não nessa ordem, mas de fato o que se tem agora é primeiramente um ente despersonalizado. A massa falida. E quem administra a massa falida é o administrador judicial da confiança do juiz. E aí ele percebe que há 1 ano atrás houve uma doação. E aquela doação, portanto, prejudica sim os credores. Por quê? Com aquele bem será muito mais tranquilo efetuar o pagamento de todos os credores. Temos uma possibilidade maior de conseguir pagar um maior número de credores na falência. E do modo justo, não apenas os mais espertos, aqueles que perceberam que já existiu uma hipótese de quebra e então fizeram o tal do conluio, o conluio fraudulento. Então, conversaram lá os terceiros interessados e espertos com, na época, lá o empresário, sócio, controlador, administrador e tomaram um ato que claramente apenas beneficiava aqueles sujeitos, como disse e repito, mais espertos. Então vem a massa falida agora, no polo ativo de uma ação. Ente despersonalizado não é pessoa, mas é sujeito e pode fazer parte do polo ativo de uma ação. Então vem lá a massa falida e ajuiza uma ação, representada pelo administrador judicial, contra todos que se beneficiaram daquele determinado ato. Essa ação é chamada ação revocatória, se fundamenta no artigo 130 da Lei 11.101 de 2005, para as hipóteses fraudulentas, artigo 129 da Lei 11.101, para determinados atos ali considerados objetivos. Então, o artigo 129 mostra causas objetivas para considerar a ineficácia de um ato. E o artigo 130 vai dizer que qualquer ato fraudulento pode sim ser objeto de discussão numa ação revocatória. No polo passivo, todos que se beneficiaram daquele determinado ato. Então, o juiz oferece a sua decisão e, na sua decisão, é claro que a procedência declara aquele ato ineficaz e, portanto, faz com que aquele determinado bem, eventualmente objeto de um ato suspeito, seja retomado, colocado à disposição da massa falida para fazer parte daquela tabela classificatória de credores, em que o trabalhador recebe primeiro, depois o garantia real, depois recebe lá o fisco, os privilegiados, até chegar no quirografário, subquirografário e credor subordinado. Muito bem, no tema do dia, desenvolvemos a ação revocatória para, portanto, dizer sobre a ineficácia de um determinado ato. Até o nome ação revocatória leva para revogação, mas são coisas distintas e nós aqui já conversamos. O que se tem é a declaração de ineficácia. Agradeço bastante aos nossos telespectadores pela audiência, espero que tenham gostado de um tema denso e que foi aqui colocado de um modo em que se buscou a todo tempo trazer a didática para que a sua compreensão coloque nos seus estudos a oportunidade de responder às questões do exame de ordem e então buscar a tão sonhada carteira. Até daqui um pouquinho, quando responderei aí as perguntas de nossos telespectadores no Pergunte ao Professor. Vamos lá agora para o Pergunte ao Professor. Vamos para a primeira pergunta aí do dia. Professor, qual a diferença entre ineficácia e revogação? Muito bem. Então, o que se busca saber é a diferença entre ineficácia e revogação. Ineficácia e revogação são coisas totalmente distintas. A pergunta é fantástica, inclusive merece tratar uma crítica a respeito daquilo que o legislador colocou em nossa Lei 11.101 de 2005. Quando falamos em ineficácia, estamos dizendo o seguinte: o ato produz os seus efeitos, vincula as partes que ali, então, se obrigam e, portanto, fazem parte daquela determinada obrigação. Vamos imaginar, nesse caso, um determinado negócio jurídico. Porém, o ato produz efeitos para aquelas partes, mas ele não é eficaz em relação a
algumas pessoas e em relação, é claro, a algumas situações. Então, o artigo 129, quando ele traz ineficácia, ele vai dizer o seguinte: é ineficaz o ato em um determinado período, no período suspeito, considerado então pelo magistrado como aquele de 90 dias anteriores ao protesto, ou então, se não houver protesto, 90 dias anteriores à distribuição da ação. Tudo bem, o juiz ele determina o período suspeito, ele determina, portanto, qual é o lapso de tempo em que aqueles determinados atos são suspeitos e deverão ser considerados ineficazes. Aquele ato, a título de exemplo, de efetuar o pagamento de uma dívida não vencida, não é considerado um ato digno por si só de ser revogado. Não é um ato que deve ser considerado em vista dos princípios e em vista dos institutos que regram a nulidade. Não, o ato, ele opera os seus efeitos. Porém, ele não tem eficácia em relação à massa falida. Não há eficácia em vista da situação a que o ato está disposto. Quando nós falamos em revogação, estamos falando em coisa distinta, pois revogar significa, assim, trazer à baila a discussão a respeito da anulação de um determinado ato e, logicamente, significa também pensar, significa raciocinar que o ato por si só, ele merece ser anulado antes da discussão relacionada com a sua eficácia. E olha que interessante, o artigo 129, ele fala causas objetivas de ineficácia para atos válidos. O artigo 130, ele traz questões que, em vista daquilo que é a intenção de prejudicar credores, em vista daquilo que é a intenção de prejudicar credores por conluio fraudulento, por fraude, então, visa a hipótese também de ineficácia, mas utiliza o tempo todo aquilo que é a revogação. Então, tanto o caso do artigo 129, nós temos ineficácia, como 130. Não se trata de 129 ineficácia, 130 revogação. Não, ambas as hipóteses são para considerar a ineficácia do ato. Isso não vai trazer grande efeito prático em torno do nome da ação. O nome da ação é ação revocatória, que inclusive, caso seja nomeada por ação de ineficácia, não será nenhum problema. Até porque nós sabemos que o legislador processual, o nosso Código de Processo Civil, não estabelece a necessidade de se posicionar ali um nome de ação. É claro que aquele que está estudando para a segunda fase do exame de ordem, naturalmente, com toda certeza, ele vai precisar tomar cuidado com o nome da ação, sim. Por quê? Porque aquele determinado exame, o exame de ordem na segunda fase, traz essa característica, traz essa conotação e pede para que o aluno considere o nome da ação, até para que ele não tenha uma enorme, uma imensa perda de pontuação. Muito bem, então fizemos aí uma distinção apenas no que tange a revocatória daquilo que é a ineficácia e daquilo que é a revogação. Portanto, o ato, ele é ineficaz porque produz efeitos, porque vincula as partes que dele ali, claro, fazem parte de um modo geral. Um se beneficiando de um modo, outro se beneficiando de outro. Tudo bem? Tranquilo. Vamos para a segunda pergunta. Vamos saber agora o que o nosso próximo telespectador deseja aí saber. Vamos lá. Professor, o juiz pode decretar a ineficácia de um ato fálico de ofício? Muito bem. O que se busca saber aí é a respeito da possibilidade do juiz declarar de ofício, então, a ineficácia de um determinado ato do falido. Então, o que se vê é que essa hipótese é de extrema plausibilidade. É claro que, quando nós tratamos da revocatória, nós estamos, então, aqui cuidando da possibilidade, da hipótese em que a parte, ou eventualmente o Ministério Público, qualquer que seja o credor, portanto, tenha a pretensão, assim como a própria massa falida, de demonstrar uma hipótese de fraude e, portanto, fazer a provocação do Poder Judiciário. Então, com a provocação do Poder Judiciário, exigir um provimento que tutele a hipótese de verificar se aquele determinado ato é suspeito e, portanto, se assim considerar, que esse ato seja considerado ineficaz para fazer com que aquele produto, aquele bem
retome, seja retomado para a posse, para a propriedade da massa falida. Então, é claro que é possível sim falar em declaração de ofício, assim como então por meio de um provimento interlocutório, que inclusive pode ensejar a hipótese, a possibilidade de provocação por parte de qualquer que seja o credor, Ministério Público ou mesmo a massa falida, no sentido de buscar lá a ineficácia pelo 129 ou pelo 130 da Lei 11.101/05. Vamos lá para a próxima pergunta. Pergunte ao professor. Professor, as causas enumeradas na lei para ação revocatória, elas são exemplificativas? Muito bem. Se busca aí saber das causas enumeradas lá no artigo 129. Elas são exemplificativas, estão ali enumeradas objetivamente, de forma taxativa, em que não pode entrar mais nenhuma hipótese? Não. De fato, nós temos ali uma exemplificação. E aí eu poderia, inclusive, fazer com que isso ficasse mais claro de dois modos. Primeiro, se as causas ali não estão enumeradas, significa, pelo menos, pensar que há a necessidade de provar a fraude, portanto, provar o conluio fraudulento. Assim como também é possível verificar na própria Lei 6.404, de 76, a Lei das Sociedades por Ações, lá no seu artigo 45, parágrafo 8º, uma situação que envolve, sim, aquilo que é a ineficácia de um determinado ato. E digo mais, ato objetivo. Então, é uma das causas, se nós utilizássemos lá uma analogia, se trata de uma das causas presentes lá no artigo 129. Nós temos 7 causas no 129, temos uma na Lei das Sociedades por Ações, no artigo 45, parágrafo 8º, portanto, há uma exemplificação em volta disso, não há uma taxação, não são somente aquelas hipóteses, não. Como disse lá, o artigo 130 traz outras situações, traz outras possibilidades a esse respeito. Alguns até dizem o seguinte: as causas do artigo 129, como elas estão ali objetivas, como o legislador fez questão de dizer que uma causa exatamente com os requisitos, características, com as condições do 129 e os seus incisos, será uma causa objetivamente de ineficácia. Não precisa nem mostrar fraude, nem que existia conhecimento do Estado de crise econômico-financeira por parte daquele sujeito empresário. Já no 130, não. Precisa mostrar a fraude, precisa mostrar que conhecia o estado de crise econômico-financeira do empresário, da Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, ou então da própria sociedade empresária. Muito bem, então imagino que essa questão também tenha sido respondida. Vamos para a próxima pergunta. Pergunte ao professor. Professor, no polo ativo de ação, eu coloco a falida ou administrador judicial? Vamos fazer o seguinte, o que se pergunta lá é em um determinado polo da ação, se busca saber quem é que vai aparecer ali. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar a respeito dos dois polos. Vamos fazer uma resposta bastante completa. E, aliás, essa é uma pergunta que tem cara daquele que está aí buscando, estudando a segunda fase da OAB, de Direito Empresarial. Provavelmente está aí se preparando com a nossa equipe na rede LFG. Mas vamos lá, quer saber como o polo ativo, como o polo passivo dessa ação revocatória se desenvolve. Bom, primeiramente é o seguinte, quando a sentença é decretada, mostrando a quebra de um determinado empresário, não há mais o que se falar em personalidade jurídica, se for sociedade ou Eireli, não há mais o que se falar em empresário regular nas condições de registro que foram colocadas naquele primeiro momento em que a empresa buscou regularizar os seus atos. O empresário, a Eireli, a sociedade empresária, não possuem mais habilitação para exercício de suas atividades. Então, no caso do empresário individual, esse sujeito agora traz, primeiramente, uma pessoa natural com todo o seu conjunto de bens para pagar aquelas dívidas, aquelas obrigações. Só isso. Se estivéssemos falando numa pessoa jurídica, bom, aí essa pessoa jurídica também
não teria mais habilitação, seria despersonalizada para a dissolução e a consequente liquidação, extinção de sua personalidade jurídica. Logo, quando falamos desse modo, não conseguimos mais olhar e enxergar a figura do empresário individual. Não conseguimos mais olhar e enxergar a figura da Eireli ou da sociedade. O que existe é um patrimônio, um conjunto de bens, e esse conjunto de bens é a massa falida objetiva. É a massa falida, portanto, um ente despersonalizado e que fará parte do polo ativo de determinada ação revocatória. Então, é a massa falida de empresa tal. A OAB sempre gosta de utilizar o nome de empresa ABC e coisa do tipo, empresa algodão doce, frente e verso tecidos. Então, seria o seguinte, massa falida de ABC, massa falida de frente e verso tecidos, massa falida de algodão doce LTDA, tá? Então, massa falida de algodão doce representada por seu administrador judicial. E do polo passivo, claramente, todos aqueles que fizeram parte do ato, que futuramente considerado ineficaz e, portanto, dele puderam se beneficiar. Muito bem, imagino que essa aí tenha sido uma questão respondida tranquilamente. Vamos para a próxima pergunta. Professor, como fica o crédito do terceiro que teve que entregar seu bem em uma ação como essas? Como fica o terceiro? Terceiro, vamos colocar aqui um caso prático. Vou colocar um caso que a OAB, inclusive, trouxe num exame de ordem de segunda fase. A OAB trouxe o seguinte, se tratava lá da massa falida de A e C, engenharia, e aí o que se buscava lá era considerar a ineficácia de um determinado ato. Por quê? Porque um dos sócios, à época em que a sociedade não havia ainda quebrado, fez lá a doação de um determinado veículo. Então, doou um veículo para esse terceiro, que foi lá, se utilizou do veículo por grande parte do seu tempo, mas depois da quebra, o juiz considerou aquele período suspeito e, logicamente, aquele ato também. Bom, então o exame trouxe lá o termo legal de falência e não foi muito difícil perceber que ali nós estávamos diante de um ato presente no artigo 129 da Lei 11.101 de 2005. Também não é possível fazer a doação de um determinado bem, pois isso é considerado suspeito, inclusive 2 anos antes da sentença de quebra, ou, claramente, o período suspeito se ele for mais longo. Tá bom. Decorrente disso, a ação revocatória enfrentou a hipótese de buscar aquele bem e, portanto, colocar em posse da massa falida. Como fica a pessoa que recebeu aquele bem em doação? Bom, primeiro, questões que são relacionadas lá a título gratuito estão fora da falência. Então, sem conversa furada. Mas vamos imaginar que estivéssemos por falar num determinado bem que foi adquirido, em vista lá da dação de pagamento. Lembra que eu falei para vocês que pagamento de dívida não vencida é ato ineficaz. Pagamento de dívida por modo diferente, distinto daquele, então, contratado, também é ato ineficaz. Então, vamos imaginar que tenha sido pago uma determinada obrigação com aquele bem. Era para pagar em dinheiro, mas pagou com o veículo, da ação em pagamento. E aí? É claro que aquele terceiro agora ficou sem o bem e ficou sem o dinheiro. O que ele tem que fazer? Bom, ele vai ter que habilitar o seu crédito para receber naquela tabela classificatória aquele quadro geral de credores. Então, é claro que o sujeito não se deu nada bem. Muito bem, questão aí respondida. Agradeço bastante a participação de todos. No próximo bloco, nós vamos falar do X da questão. Nós vamos resolver 2 questões de OAB, recorrência nos exames e buscar saber alternativa a alternativa. Aquela que é a correta, como também comentar as incorretas. Até o próximo bloco. Vamos lá para o X da questão. Vou dizer uma coisa, esse bloco muito me empolga porque, de fato, é aqui que vocês conseguem verificar se o estudo realizado para essa prova, de fato, está rendendo. Se vocês estão conseguindo compreender a temática e, naturalmente, se vocês também têm uma boa condição
para conseguir estabelecer as alternativas corretas e as incorretas. Lembrando que vocês têm dois modos para pensar nessa hipótese. Um deles, vocês podem localizar as incorretas, o que restar é a correta, e podem também, claramente, localizar pura e diretamente a alternativa perfeita, aquela que com certeza deve ser marcada. Lembrem-se que nesse exame as questões são proporcionais. Existem 20 questões lá, letra A, 20B, 20C e 20D. Então, até para chute tem que ter consciência, né? Isso eu sempre digo a vocês, eu sempre dou essa dica. A dica do chute é muito boa. É a técnica do chute consciente. Como é que vai funcionar? O aluno, primeiro, ele verifica quais são as questões que ele tem consciência de que vai acertar. Ou seja, fez uma preparação para 80 questões, mas veio em mente ali que 30 ele sabe a resposta. Como é que vai fazer? Faz uma estatística. Das 30, 15, letra A. Letra B, respondeu 7. Então, já tem aí 22 questões. Letra C, respondeu mais 5. Já tem 27 questões. Letra D, respondeu só 3. O que vai fazer? Vai continuar respondendo a tua prova com consciência. Mas vai lembrar, quando chegar ao final, aquelas poucas questões que restaram e você sabe que tem que chutar, vai chutar na D. Por quê? Porque já sabe que a prova é proporcional. Então, se você já usou conscientemente bastante alternativas A, B e C, a possibilidade, a probabilidade de ter restado nas alternativas do chute, alternativas D de dado, aumenta, é maior. Então, por estatística, lógica, consciência e, claro, por inteligência, você vai fazer esse método para fazer uma boa prova. Não se esqueçam também que, em grande parte das vezes, das 4 alternativas, 2 vocês conseguem eliminar com maior tranquilidade. E aí depois, isso vai fazer com que você aumente a oportunidade de acertar uma determinada questão, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a leitura da primeira questão de hoje. Após ter dado essa dica aí para vocês, é uma dica quentíssima, diversos de meus alunos aí têm utilizado e têm dado muito certo. Vamos fazer a leitura, vamos lá, na tela aí para todos. A sociedade empresária denominada KLM, Fábrica de Móveis LTDA, teve a sua falência decretada. Então, vejam lá o porquê nós conversamos, já iniciamos a nossa conversa estudando a falência. Existe a necessidade de primeiro conhecer o formato da falência, porque aqui nós estamos falando de uma ação revocatória, que é uma ação incidental à falência. Ela acontece sempre depois em que a falência já está instaurada após a quebra. Então vamos lá, vamos continuar a leitura. Vamos lá, de novo na tela. Então, teve a sua falência decretada. No curso do processo, restou apurado que a sociedade, pouco antes do ajuizamento do requerimento que resultou na decretação de sua quebra, havia promovido a venda de seu estabelecimento, independentemente do pagamento de todos os credores ao tempo existentes ou mesmo do consentimento destes, de modo expresso ou tácito e sem que lhe restassem bens suficientes para pagar, para solver o seu passivo. Diante desse quadro, é correto afirmar que a alienação é... Bom, eu vou já primeiramente explicar o enunciado para vocês, que mostrou aqui uma quebra, então tem uma sentença de falência, e existe um ato que nós já sabemos ele é ineficaz. Porque um dos exemplos que eu dei para vocês, dentre os 7 que existem lá no artigo 129, quais foram? Pagar dívida não vencida, o sujeito ficou bonzinho por quê, né? Pagar de outro modo não previsto no contrato, ou então fazer o trespasse, que é a venda irregular do estabelecimento empresarial. Então, fazer o trespasse irregular, a venda irregular do estabelecimento empresarial, provoca também que esse ato ele deve ser considerado ineficaz. É um ato de falência e também é um ato que deve ser considerado ineficaz perante a massa. Vamos buscar agora nas alternativas aquela que mais agrada ao examinador e melhor, mais lhe agrada para conseguir a sua aprovação. Vamos lá, alternativa A. Revogável por iniciativa do administrador judicial. Sabe que a lei, no artigo 130, ela usa o nome revogação, então às vezes confunde. Mas, se a pergunta ela de fato for colocada de maneira técnica para vocês, não vai ser revogação. Nós já sabemos que revogação não produz efeitos entre as partes, então não vincula as partes. E esse ato, ele vincula a parte sim, ele só não opera efeitos em relação a uma determinada situação quanto àqueles sujeitos que fazem parte aí como credores da massa falida, são os credores, a massa falida subjetiva. Bom,
Então, revogável por iniciativa do administrador. A princípio, eu não marcaria revogação, não. Eu deixaria de lado a alternativa A. Vamos verificar B? B. Ineficaz em relação à massa. Essa, sim, é uma alternativa que está de acordo com a técnica que foi estudada no tema do dia e que, inclusive, fez parte até de uma das perguntas de nossos telespectadores. Então, a B. Vamos lá, vamos já marcar a alternativa B de bola. Essa alternativa está perfeita. Entre a revogação e a ineficácia é a mais técnica. Então, marca a B de bola. Ineficaz em relação à massa falida. C. Nula de pleno direito? Não. O estudo da anulação, seja pela nulidade de pleno direito ou pela possibilidade de anulação, que é a anulabilidade, então as anuláveis, esse estudo enseja aquilo que é a hipótese de revogação. Então, do mesmo jeito que nós afastamos a revogação, nós afastamos a C de nulidade e a D para a anulabilidade. A B de bola é a alternativa correta, a B de bola é a alternativa a ser marcada. Muito bem, vamos lá. Na tela agora, vamos direto para a segunda questão do nosso X da questão. Vamos lá. Na tela, consoante a regulamentação processual da falência, prevista na Lei nº 11.101/05, prevista na 11.101/05, compete necessariamente ao juízo falimentar. Bom, vamos lá. Então, o que você quer saber aqui é o seguinte: existe a ação de falência e na ação de falência existem várias ações incidentais. Bom, quer saber qual que é a ação que compete? Letra A. A ação em que o falido figurar como autor e que seja oferecida após a decretação da falência. Bom, que é o seguinte: quando há decretação da quebra, as ações que são aqui tratadas são aquelas em que o empresário, empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, ou mesmo a sociedade empresária, figurem como devedora. Por quê? Porque os bens todos serão reunidos para que esse devedor, deixou uma série de obrigações, agora massa falida, possa sim pagar todos esses créditos, possa estabelecer uma tabela classificatória em que a massa falida tem lá que pagar primeiramente o trabalhador, depois o garantia real, que inclusive são os bancos por hipoteca, depois o fisco, os privilegiados, aí vem os quirografários por exclusão, que são aqueles que não possuem um privilégio, os subquirografários, que estão piores do que os quirografários, né, para não dizer lá que os quirografários estão numa pior, sempre aparece alguém numa condição ainda pior. Então, os subquirografários são as multas tributárias, as multas contratuais e, por último, os créditos subordinados, daqueles que integralizam, então, o capital no momento em que se tornam sócios de uma determinada sociedade. Então, nas ações em que o falido figura como autor, sem papo furado, não tem conversa, não vamos mesmo colocá-las na falência, tá bom? Vamos lá, vamos na alternativa B de bola. B. O pedido de revogação de atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro, que com ele contratar, e o prejuízo, o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Há aqui, inclusive, uma redundância. Vamos lá, primeiro, vamos fazer um conserto aqui, vamos consertar. B. O pedido de revogação. Aqui está errado. Por quê? Porque o que existe é uma ação que vincula as partes que estão presentes no ato, portanto, o ato não merece ser revogado, mas há uma consequência que é a provocação de sua ineficácia. Então, existe uma ação, sim, muito parecida. Então, o pedido de revogação de atos praticados com a intenção de prejudicar credores. Intenção de prejudicar credores. Daí para frente vem uma série de redundâncias, provando-se o conluio fraudulento. Conluio o que é? Vamos fazer uma trama para conseguir prejudicar alguém. Então, prejudicar credores. Aí continua. Entre o devedor e o terceiro, que com ele contratar, e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Bom, a alternativa B, ela seria perfeita se fosse o pedido de ineficácia. Então, existe sim a hipótese da ação revocatória em tudo aquilo que a alternativa B traz. Então, vamos fazer o seguinte, a gente não marca ainda a alternativa B, o que a gente vai fazer? Como o examinador da OAB, em vezes,
se utiliza de um método em que ele não sabe fazer a pergunta, o que a gente faz? A gente deixa essa aqui em stand-by e olha a C e a D, verifica a C e a D. Se a C e a D não estiverem lá de acordo, se forem facilmente afastadas, a gente retorna na B de bola. Bom? Então vamos lá, vamos na C. C. A reclamação trabalhista oferecida contra o falido após a decretação da quebra. Aí é o seguinte, essa aqui está fácil de eliminar. Por quê? Porque as ações contra o falido, portanto, contra o devedor, elas são suspensas, menos, em exceto, as ações trabalhistas. Por quê? Porque elas ficam em seu juízo originário, elas ficam em seu juízo de origem. Então, uma ação trabalhista, mesmo depois da sentença de quebra, que ela será proposta perante a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal do Trabalho. O juiz do trabalho, então, julga a ação após o oferecimento da defesa pela reclamada, vem a sentença. Na sentença, então, na ação trabalhista, que o juiz já faz, ele já determina os cálculos trabalhistas. Então, a sentença trabalhista, é interessante dizer desse modo, ela provoca a execução como uma fase daquele processo de conhecimento. Sujeito à juização, opera a defesa, vem a sentença e fala o seguinte, calcule. Após calcular, liquidar o crédito trabalhista, então o crédito trabalhista vem para a falência. E aí, é claro que será esse crédito pago de acordo com aquela tabela classificatória que nós sempre estudamos, tudo bem? Então, a ação trabalhista, mesmo após a decretação da quebra, está excetuada como uma hipótese de suspensão e, inclusive, ela fica no seu juízo de origem. Tudo bem? A C nós também eliminamos. Por enquanto, a melhor das alternativas é a B de bola, mas nós já verificamos um erro ali, pelo menos um erro do examinador. Então, vamos lá para a alternativa D de dado. Vamos lá, alternativa D de dado. A execução fiscal em curso contra o devedor falido quando da decretação da falência. Bom, quais são as exceções ao juízo da falência? Bom, as ações em que o falido é autor, porque ninguém tem nada que receber do falido, é o falido que vai receber, então está excepcionada. Quantia ilíquida também, porque primeiro tem que liquidar para depois vir para a massa falida. Trabalhistas, nós já conversamos, e a execução fiscal nem se fale. Por quê? Ela fica no seu juízo de origem, é lá que, então, a execução fiscal tramita, e após tramitar no juízo fiscal, então, há a possibilidade de o crédito ser incluso na falência ou então ser cobrado por intermédio da própria execução. Uma escolha que, com toda certeza e sem nenhuma dúvida, a princípio e em regra, está fora do processo de falência. Então, sempre que vocês olharem para alternativas que colocam a execução fiscal e as ações trabalhistas no processo de falência, podem eliminar. Trabalhistas e fiscais estão fora. Demandas em que o autor, que o falido é o autor ou litisconsorte ativo, também fora, tá bom? Ótimo. Demandas ilíquidas, fora. Então, e aí vocês vão falar assim, poxa, Sanches, não sobrou alternativa, você falou que estão todas erradas. Não. A A, totalmente errada, não tem o que fazer. Vamos voltar? Vamos voltar na A aí. Então, alternativa A, totalmente errada, porque ele figura como autor. A C, totalmente errada porque é trabalhista. E a D, totalmente errada porque é fiscal. É claro que a B de bola é a ser marcada. E eu vou contar uma história para vocês. Essa é uma daquelas situações em que o examinador não cancelou a questão. A B de bola é a alternativa que vocês têm que marcar. Porque, nesse caso, é a alternativa que envolve uma situação que está perante ao juízo de falência, que é a discussão do ato e a intenção de prejudicar credores exatamente conforme nós estudamos no artigo 130, por intermédio de uma ação revocatória. Então, aqui, numa situação como essa, depois vocês discutiriam a hipótese do examinador cancelar. Então, a alternativa B é a correta, tá? Mas o examinador não cancelou essa alternativa e, portanto, vocês têm que resolver de algum modo lá na hora. Fechado e resolvido, tudo tranquilo, comentamos as questões, nas duas vocês marcaram B de bola. Até uma próxima e muito obrigado por me permitir, oportunizar fazer parte de seu projeto de vida e buscando a sua carreira. Até!